Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o professor Ribamar Júnior, coordenador do Laboratório de Leitura e Tradução Textual. Estamos aqui no projeto Enem Solidário Redação e vamos fazer a nossa 10ª live. E hoje contamos com a presença da professora Poli Freitas. E o tema de hoje são as 5 competências para a redação do Enem. Infelizmente, a redação, o Enem vai ser aplicado mesmo nessa pandemia, então estamos aqui para dar dicas a você que vai agora no próximo domingo fazer a prova de redação. Então, seja bem-vinda, professora Poli, faça sua apresentação e em seguida pode iniciar a apresentação. Oi, pessoal, boa noite. Muito obrigada, Ribas, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui participando dessa live, e também colaborar com o projeto do Enem Solidário. Eu concordo realmente com o que você diz, Infelizmente, vamos ter essa prova mesmo nessa pandemia. Então, essas iniciativas que o LP Textual promoveu para os estudantes, elas são muito importantes, para dar um pouquinho de suporte em meio a essas adversidades. Então, muito obrigada, gente, por me receberem aqui hoje. Como o professor me apresentou, eu sou Poliane, ou Poli, vocês podem ficar bem à vontade. Eu sou da área de letras e acabei de terminar o meu mestrado em ensino. E achei bem importante trazer aqui para vocês hoje esse tema, que são as 5 competências do Enem para a redação. Pode parecer que todo mundo já conhece, mas muita gente não conhece, de fato, as particularidades dessas competências. E se você vai fazer uma prova, você não sabe como você será avaliado, como é que você vai se preparar? Então, conhecer essas competências é fundamental para que você esteja preparado, de fato, para ser avaliado lá na prova de redação. Então, eu preparei aqui de forma bem objetiva uma apresentação para vocês. E, ao final, a gente pode abrir para perguntas, para comentários, tá bom? Vocês vão anotando aí os principais pontos que vocês gostarem ou tiverem interesse aí em discutir. Está tudo ok com o áudio? Qualquer coisa, pessoal, estou acompanhando aqui pelo chat, tá? Então, vocês podem comentar. Professora, teve um problema aí com o microfone, ou fala um pouquinho mais alto. Então, só comentar aqui que eu estou visualizando, tá bom? Tá tudo ok, viu? O som, o áudio, vídeos, slides, tá tudo ok. Perfeito. Bom, pessoal, primeiramente, eu acho importante a gente saber o que esperar da prova de redação do Enem. Então, essa prova de redação do Enem, ela é bem peculiar. Ela pede que o aluno, o candidato, ele produza um texto dissertativo argumentativo, ou seja, além de expor seu conhecimento sobre um determinado assunto, o Enem ele foca bastante no aspecto de argumentar. Então, ele precisa defender ali um ponto de vista, precisa assumir um posicionamento diante de um tema, que esse tema pode ser de ordem social, científica, cultural ou política. Isso aí vocês já devem estar por dentro. E esses aspectos que são avaliados, eles são relacionados a competências. Competências essas que devem ter sido desenvolvidas durante todos os anos aí de escolaridade. Então, assim, como nós estamos tratando de uma prova que ela é a nível nacional, que muita gente faz essa prova, nós precisamos ter parâmetros avaliativos, Senão, poderia dar margem aí para problemas na hora de corrigir. E a fim de amenizar essas discrepâncias na correção, é que o Enem trabalha na perspectiva de competências e estabelece parâmetros ali, critérios para cada uma dessas competências. E como você será cobrado, diante dessas competências, é fundamental que você conheça, que você saiba, tá? Então, vamos já chegar nessa parte das competências. Só para a gente retomar aqui, olha, você deverá defender uma tese,
na redação, né? O que é a tese? É uma opinião ali que você vai esboçar a respeito do tema, apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. E aí o seu texto deverá ser escrito, né, redigido, de acordo com a modalidade formal da língua portuguesa. E, além disso, vem o aspecto diferencial do Enem em relação a outros processos seletivos, que é a proposta de intervenção. Então, além de expor seu conhecimento sobre o tema, além de argumentar, de se posicionar, de defender o ponto de vista, você precisa elaborar uma proposta de intervenção. E aí, muitas vezes, os alunos, eles se engancham, né, nessa proposta de intervenção, não sabem muito bem o que colocar, enfim. E esse é um aspecto que pode ser até o seu diferencial enquanto candidato. Então, para o problema que aparece ali, que surge diante do tema proposto, né, você deverá elaborar essa intervenção e respeitando, claro, os direitos humanos. Lá no material do Enem Solidário, vocês já devem ter dado uma olhada, né? Os módulos, eles abordam de forma assim, muito detalhada e prática essas competências, e o módulo que trata da proposta de intervenção, ele pode te ajudar muito a sanar aí as dúvidas que você tem em relação a esse ponto, tá? Então, vamos lá. Nós temos 5 competências para essa redação, para essa prova de redação, tá? E, como vocês sabem, né, a redação do Enem, ela vale 1000 pontos. Então, cada competência dessa, ela vale 200 pontos. E é assim que vocês vão sendo avaliados, tá? Então, nós temos uma prova total que vale 1000 pontos e 5 competências, cada uma delas valendo ali 200 pontos. Acontece, pessoal, que cada competência dessa, ela é dividida em níveis. Então, é a partir desses níveis que vão sendo estabelecidos ali os critérios para a pontuação do candidato. Então, a gente vai ver detalhadamente cada uma dessas competências, tá? E o que é esperado do aluno ali para que atinja a pontuação máxima. Então, na primeira competência, nós temos aqui que demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Então, nessa competência aqui, só lembrando, ela vale 200 pontos. E aí, a gente divide aqui, cada um desses aspectos, ele vale 40 pontos, tá? Então, o corretor, ele vai avaliando a partir desses aspectos. Aqui, no nível 0, né, onde vale 0 pontos, tá? E aí, assim, nessa competência 1, o que é que você faz para demonstrar o domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa? Isso é muito, poderia ficar muito subjetivo, né? O que é dominar a modalidade formal? É saber usar um vocabulário mais rebuscado, é fazer um texto com mais elementos mais complexos de estrutura sintática, né? O que é isso? Então, o Enem, ele estabelece aqui níveis, que vai de 0 a 5, né? E ele avalia o candidato a partir desses níveis. Olha, se seu texto, no caso, ele tem estrutura sintática inexistente, ele vai ser atribuída a ele nota 0, né? Nível 0. Se ele tem uma estrutura sintática deficitária ou com muitos desvios, 40 pontos. Estrutura sintática deficitária ou muitos desvios. Aí aqui já vai subindo, né, essa pontuação. Então, o que é isso, pessoal? O Enem, ele considera uma estrutura sintática inexistente aquele texto em que não há fluidez, em que as ideias, as palavras, elas estão amontoadas ali sem muita conexão. Inclusive, erros até de pontuação podem se encaixar nessa estrutura sintática inexistente, porque prejudica ali, se prejudicar, claro, a
forma como aquela oração, como aquele período, ele está estruturado. Então, diz mais respeito a essa estruturação, esses itens aí que vão compor as orações, os períodos. Então, é muito importante aqui que vocês atentem para isso. E além dessa questão da estruturação sintática, vamos dizer assim, tem também a questão dos desvios. Então, o aluno ele precisa escrever ali de acordo com a norma culta, né? Seguir as regras gramaticais, tem que executar de forma plena ali a acentuação, as palavras, elas só podem ter ali uma variedade, vamos dizer assim, uma variação linguística se elas estiverem dentro de um contexto específico, evitar palavras que nós usamos de forma muito coloquial. Nesse caso aqui, a modalidade ela é formal. Então, nós precisamos evitar essas expressões que, para nós, no dia a dia, são muito comuns de utilizar, né, na internet. Temos que evitar isso aqui nesse texto. A não ser, claro, que esteja dentro de um contexto específico, que você vai exemplificar uma situação. Então, aquilo não contará como erro, como desvio. Então, nessa competência, de forma geral, o aluno ele vai sendo avaliado, né, por essa forma como ele estrutura, como ele faz essa conexão dos elementos, estrutura a sintaxe do texto e também em relação aos desvios. Se você tem, por exemplo, aqui, uma estrutura sintática boa e tem poucos desvios, o que é poucos desvios? Por exemplo, 4 desvios, 4 palavras que você escreveu ali de forma diferente da norma culta, acentuou errado ou escreveu, por exemplo, onde era letra maiúscula, você escreveu letra minúscula. Então, esses desvios, eles vão sendo contabilizados. Então, você chega aqui nesse nível 4. Para você chegar no nível 5 e ganhar aqui a pontuação máxima, que é 200 pontos, você precisa ter uma estrutura sintática excelente, tá? Então, todas as orações, elas precisam estar bem conectadas, bem estruturadas, os períodos, e, no máximo, uma falha nessa estrutura sintática e, no máximo, 2 desvios. Ou seja, se você já cometeu ali 3 desvios, você já não ganha 200 pontos nessa competência, por mais que a sua redação ela esteja boa. Então, é muito importante atentar para essas questões, tá? Vejo muitos erros quando eu pego redações de alunos, no sentido de erros bobos, de letra maiúscula, letra minúscula, que às vezes é só falta de atenção e acaba colocando a perder essa competência. A prestar atenção nos erros mais comuns, como as palavras que têm 2 R's, 2 S's, ou quando é em relação ao S e ao cedilha, enfim, esses erros que são mais costumeiros, vamos dizer assim, de acontecer. Então, se você já tem prática de redação e você sabe que tem palavras que você costuma errar mais, fica mais atento lá na sua prova para que você não cometa esses desvios, tá? Então, só para a gente fechar aqui a competência 1 e passar para a próxima, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. 0,40, no caso aqui, 80, 120, 160 e 200, tá? Então, é assim que é dividido aqui, que são divididos os níveis. E aí, gente, a gente passa para a competência 2, tá? Nessa competência 2, o aluno, ele precisa compreender a proposta de redação, e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo, em prosa.
Então, aqui nessa competência 2, tem 2 aspectos relevantes para serem observados, né? Primeiro, se o aluno ele compreendeu o tema, de fato, e segundo, se ele compreende o que é um texto dissertativo argumentativo. Então, aqui você precisa ter uma base dos textos norteadores, elencar qual será o recorte temático e também saber que o texto dissertativo argumentativo, ele precisa ter uma tese, ele precisa ter argumentos e ele precisa, aqui no Enem, ter uma proposta de intervenção. Se você peca em algum desses elementos, dessa estrutura, você vai perder ponto nessa competência. Se você peca no recorte temático, você vai perder ponto também nessa competência, tá? Então, aqui é fundamental você prestar atenção nesses 2 elementos. Lá no nosso material, o PDF do Enem Solidário, no módulo 2, nós temos explicando como você escrever sobre qualquer tema a partir ali dos textos norteadores. Como você fazer o recorte temático, como você extrair as principais ideias dos textos base lá da prova, tá? Então, dá uma olhada nesse material que pode ser muito útil para vocês. E aqui, gente, a avaliação, ela também funciona a partir de níveis. Então, nós temos 40 pontos para cada nível. (40, 80, 120, 160 e 200 pontos. Então, o que é que o aluno precisa fazer aqui para ter 200 pontos, pessoal? Primeiro, né, o mais importante de tudo aqui é que você esteja dentro do tema proposto pela redação, que você tenha compreendido dentro daquele tema, né, qual é o recorte temático, que você saiba como desenvolver a sua argumentação ali a partir de um repertório sociocultural, né, e também, claro, dentro da estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, esse é o ponto-chave para você ter os 200 pontos nessa competência. Se você apresenta o assunto, mas você tangencia o tema, o que é tangenciar o tema? É você fugir ao tema, tá? Muitas vezes, os estudantes, eles têm uma compreensão, os candidatos, né? Eles têm uma compreensão que não é exatamente a compreensão que a proposta pede de você. Então, isso acarreta no tangenciamento do tema. Você até escreve sobre um aspecto mais abrangente, mas você, muitas vezes, não chega exatamente onde a proposta gostaria que você chegasse. Então, se você apresenta o assunto, né, tangenciando o tema, ou demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo, você, no máximo, terá ali 40 pontos. E aí tem um detalhe bem importante aqui, que é essa questão dos traços constantes de outros tipos textuais, né? O Enem, ele elenca esse texto dissertativo argumentativo como algo muito próprio do Enem. Então, tem particularidades que você não encontra em outros processos seletivos, tá? E aí, o que é predominância com traços constantes de outros tipos textuais? Por exemplo, se o corretor ele compreender que você só expôs o tema, mas você não argumentou, você não dissertou, e aí ele não considera um texto dissertativo argumentativo. Para ele, é só dissertativo, você esqueceu a parte argumentativa. Então, tem esses detalhes. Se você não apresenta uma proposta de intervenção, que é um dos critérios obrigatórios para esse texto dissertativo argumentativo do Enem, você também poderá ficar apenas nesse nível aqui, que é esses 40 pontos, tá? E aí vem aqui também alguns detalhes, que vem a questão dos textos norteadores. Então,
Se você utiliza aqueles textos norteadores como base, mas você desenvolve o tema somente ali copiando trechos desses textos, você poderá ficar aqui no máximo nesse segundo nível. Você não poderá chegar ao nível 3, por exemplo, se você se limita a copiar os trechos de textos motivadores. E tem alguns detalhes também em relação aqui, ó, não é só a questão dos textos, é sempre os dois aspectos, tanto o desenvolvimento do tema, como a estrutura do texto dissertativo argumentativo. Então, aqui, se você não apresenta a estrutura com proposição, argumentação e conclusão, também aqui você não pode passar desse nível 2. Então, no máximo, você terá 80 pontos. No nível 3, é o desenvolvimento desse tema por meio de uma argumentação previsível, né? Então, vejam, temos aqui essa palavrinha-chave, previsível. O que é uma argumentação previsível? Então, é até um pouco subjetivo, né? Mas é aquela argumentação que ela se desenvolve a partir dos textos norteadores, não são cópias, mas são informações que estão lá nos textos motivadores e não tem nada além, não tem nada extra, não tem nada novo. Então, o que o Enem quer do candidato é que ele traga também informações extras para o texto. Ele vá, à medida que ele vá desenvolvendo esse texto, ele vai acrescentando novas informações, vai acrescentando ali informações que ele tenha, que ele conheça, mas que não estão nos textos norteadores. Então, se você consegue ultrapassar, né, essa argumentação previsível, vamos dizer assim, nós vemos aqui, nós podemos ter aqui o nível 4 na sua avaliação, que é o desenvolvimento do tema por meio de uma argumentação consistente, tá? E um bom domínio também do texto dissertativo argumentativo. E tem um detalhe, pessoal, nessa competência também, nós temos, na verdade, na próxima competência, né? Nós temos também a avaliação aqui de argumentos que sejam legitimados e argumentos que não sejam legitimados. Já a gente desenvolve aí essa questão, tá? Mas o que é importante saber é que, assim, por mais que nós estejamos vendo essas competências de forma segregada, acaba que no final elas precisam estar ali em conexão umas com as outras. Então, vocês vão ver que essa competência 2, ela se relaciona diretamente com o que a gente vai discutir na competência 3. Então, aqui, para concluir, né, a gente já discutiu, que é quando o aluno ele consegue desenvolver o tema por meio de uma argumentação consistente. Para o corretor, o que é essa argumentação consistente? É aquela, né, que à medida que o texto ele vai se desenvolvendo, vai sendo acrescentadas novas informações, argumentos que são válidos, que estão além dos textos norteadores, e também com um repertório sociocultural produtivo, né, que você consegue ali acrescentar citações, referências de filmes, de séries, de livros, tá? Enfim, então, vamos ver aqui a competência 3, que tem tudo a ver com essa questão da argumentação também. Então, aqui, na competência no nível 0, né, é quando o estudante, o candidato, ele apresenta informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema e sem defesa de um ponto de vista. Então, aqui vai ser avaliado se o aluno ele sabe selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Se ele apresenta essas informações, fatos e opiniões não relacionados ao tema, então significa que ele não sabe ou ele tem dificuldade, vamos dizer assim, para concatenar, para relacionar, organizar, interpretar aquilo que o avaliador espera de você. Então, se ele também não defende um ponto de vista e se ele fica ali em cima do muro, como a gente diz popularmente, né? Temos também esse candidato avaliado nesse nível 0, na competência 3. E aqui, nesse desenvolvimento dos próximos níveis, tem tudo a ver
com a questão da argumentação. Então, se o candidato ele apresenta ali informações, fatos, opiniões pouco relacionadas ao tema ou incoerentes e sem defesa de um ponto de vista, ele vai ser avaliado nesse nível 1, com 40 pontos. A diferença desse nível 1 aqui para o nível 0, nesse caso, é que no nível 0 nós temos a questão de opiniões, fatos, informações não relacionados ao tema. Nesse caso aqui, são as opiniões, fatos, informações são pouco relacionadas ao tema, tá? Ou elas têm ali algum grau de incoerência. Mas mesmo assim, aqui não há defesa de um ponto de vista. Mas, se ele defende ali um ponto de vista, ele já passa aqui para o nível 3. Então, vejam a relevância do posicionamento crítico do estudante para o Enem, para o avaliador. Então, aqui, se ele apresenta aquelas informações, fatos e opiniões relacionados ao tema, né? Mas ali tem um pouco de desorganização ou de contradição e limitados aos argumentos dos textos motivadores, aí ele fica aqui em 80. Mas se ele vai além, pessoal, além ali dos textos motivadores, ele passa aqui para esse nível 4. Então, aqui, se você vai além do que está no texto, se você traz elementos extras, você tem uma grande vantagem. Nesse nível 3, o candidato, ele ainda se limita aqui aos argumentos dos textos motivadores. Então, por que essa competência 3 ela se relaciona diretamente com a 2? Porque é aqui que vai definir também a consistência da sua argumentação, né? A progressão do seu texto, em como ali você vai tornar o seu texto dissertativo argumentativo mais rico nesses critérios que são exigidos de você. E aqui, o que é que acontece? Também é muito importante os indícios de autoria, né? Então, o Enem, ele espera que o aluno ele seja, de fato, um sujeito crítico e reflexivo. Então, ele tenha também autoria naquilo que ele está dizendo. Se você tem citações que você conhece, se você tem livros, filmes, se você tem bases científicas, você pode incrementar, e isso contará muito ponto para você nesse sentido. Porque não basta só o que está nos textos motivadores, como a gente já repetiu bastante, né? Você tem que trazer também o seu aspecto autoral para o texto. Então, pode parecer ali mais difícil se você não tem um conhecimento tão grande do tema, né? E aí você vai ter um pouco mais de dificuldade nesse sentido. Mas você pode sempre tentar buscar o que você já tem de repertório sociocultural que possa se relacionar também com aquele tema. Muitas vezes a gente assiste um filme e aquele filme se encaixa em vários debates, né? Então, é muito importante a gente já ter esse conhecimento. E aqui, para fechar essa competência dos 200 pontos, nesse nível 5, o aluno ele precisa apresentar informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada, né? Ou seja, ele do início ao fim, ele tem que ter ali uma coerência, ele tem que ter uma lógica, ele tem que ter uma continuidade, uma progressão, configurando autoria em defesa de um ponto de vista. Então, esse aqui é o critério para os 200 pontos. E aí, uma coisa que é muito interessante é que quando se fala de argumentos, o Enem, ele trata de argumentos legitimados e argumentos não legitimados. O que é que são os argumentos legitimados? Que são aqueles que são mais valorizados, tá? Pelo corretor, pelo Enem. São os argumentos com base científica. Então, se você tem ali propriedades científicas para expor aqueles argumentos, eles são considerados legitimados. Também são considerados livros, né, consagrados já. Se você tem base também em filosofia, em sociologia, todos esses argumentos eles são considerados legitimados.
Os argumentos não legitimados são aqueles que há uma dúvida quanto à veracidade, que não tem embasamento científico, que são mais do senso comum. Então, é importante também que você atente para esse ponto, que é considerado pelos corretores. Estamos quase encerrando, tá, gente? Só temos mais 2 competências. E nessa competência 4, o aluno ele precisa demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, a gente já falou muito de argumentos aqui, já vimos que para o Enem, importa muito que o aluno defenda o ponto de vista e faça isso de forma consistente, de forma consciente, de forma crítica, de forma reflexiva, né? E, além disso, o Enem, ele quer que o candidato, ele saiba também utilizar mecanismos linguísticos para construir essa argumentação. Então, desses elementos linguísticos, principalmente aqui, é avaliado se o aluno ele tem domínio dos elementos de coesão. E aqui também entra, né, os operadores argumentativos. Então, aqui, para o Enem, além de você usar as conjunções adequadamente, você precisa também ter um vocabulário, um repertório dessas conjunções, desses conectivos, desses elementos que vão fazer ali, que vão intercalar aquelas ideias, né, que vão conectar tudo, que vão estabelecer a conexão do texto. E isso é tanto no nível da oração, né, como no nível do parágrafo, como também, assim, no nível geral do texto. É avaliado em todos esses aspectos. Então, gente, aqui, no nível 0, nós temos palavras e períodos justapostos e desconexos ao longo de todo o texto, que demonstra a ausência de articulação. Então, muitas vezes, as palavras são colocadas lá na redação de forma muito solta. Então, as orações, elas não se conectam, ou isso prejudica totalmente o sentido, isso prejudica a fluidez do texto. Então, na interpretação do avaliador, um texto que não tem esses elementos de coesão, ou que esses elementos são utilizados de forma que não façam sentido dentro do texto, ele pode avaliar o candidato com a nota 0. E aí vem aqui também no nível 1, a presença rara de elementos coesivos. Então, há esses elementos, mas de forma muito rara. Há um aqui, outro acolá, né? Não há em todo o texto. Ou há, por exemplo, entre um parágrafo e outro, mas não há entre as orações daquele parágrafo, entre os períodos daquele parágrafo. Então, isso configura uma presença rara. No nível 2, seria aqui essa presença pontual de elementos coesivos, inter ou intraparágrafos, tá? E ou muitas repetições e ou muitas inadequações. Então, veja só, além de ter esses elementos coesivos, você precisa variar. Se você repete muito, você vai ser prejudicado, você não passará do nível 2. Então, se você, por exemplo, vai expressar uma relação ali uma relação adversativa, então você sempre utiliza o mais. Então, aquilo vai configurar a repetição. O que é que você pode fazer? Substituir, né? Pelo porém, pelo todavia, pelo entretanto. Então, tem essas formas de você substituir. Quanto menos repetições, melhor. Uma repetição que eu vejo muito e que é quase inevitável é o que. Então, você pode substituir o que ali por o qual, as quais, né? Ou trocar a palavra, ou reorganizar o período para que você não precise utilizar tanto o que isso aí vai ser muito relevante nessa questão da sua pontuação na competência 4. E aí, os outros níveis, pessoal,
fazem jus aqui, né, a essa presença regular ou pontual, enfim, ou constante dos elementos e também em relação às adequações. Então, se ele tem uma presença regular dos elementos coesivos e algumas inadequações, ele fica no nível 3. Se ele tem uma presença constante, ou seja, em todo o texto, e não somente em alguns parágrafos, em alguns períodos, ele vai para o nível 4. Mas veja só, não é só os elementos coesivos, é também a questão das repetições e das inadequações. Então, são 3 aspectos. Você precisa saber utilizar, você precisa utilizar os elementos coesivos, né? Ter uma variedade ali no seu repertório e também utilizá-los de forma adequada, o emprego adequado desses elementos em todo o texto. Não somente no primeiro parágrafo, no segundo, tem que ser em todo o texto, de forma constante. E aqui, se você faz isso muito bem, se você conecta ali tanto de forma inter, né, como de forma intraparágrafos, você pode ser categorizado no nível 5 e obter os 200 pontos. Se você atinge ali todos esses critérios, né, sem repetições e sem inadequação. Então, vejam como é rigoroso esse critério, né, sem repetições e sem inadequação. Então, é muito difícil até fazer isso, né? Você precisa ter repensar muito bem a forma como você vai organizar as ideias. Então, você escreve de um jeito, depois você lê, viu que repetiu muito. Aí você vai e reorganiza aquele parágrafo. Então, aí vem a importância de sempre você fazer um rascunho, né? Se você já faz definitiva ali a sua redação, você não vai ter a chance de reformular esses critérios, esses aspectos. E aí, para a gente encerrar aqui essa parte das competências, vem a questão da proposta de intervenção, que é o diferencial dessa prova do Enem em relação a outros processos seletivos, né? Nessa competência, o aluno ele precisa elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Olha que importante. Então, os níveis aqui, eles são da seguinte maneira. Nós temos 5 elementos: ação, agente, o modo, o meio, o efeito e o detalhamento. O aluno ele precisa saber operar esses 5 elementos para elaborar aquela proposta de intervenção. Um outro aspecto também, né, que aquela proposta de intervenção, ela precisa ser algo que seja possível de ser executado. Então, não adianta você colocar lá uma proposta que seja muito mirabolante, né, aquilo ali não vai fazer sentido dentro da realidade. Então, veja, ausência de proposta ou cópia integral da proposta, ou proposta de intervenção que diz respeito aos direitos humanos, ou proposta de intervenção não relacionada ao assunto, vamos ter aqui a pontuação no nível 0. No nível 1, se aquela proposta tangencial ao tema, né, ou tiver aqui elementos, apenas um elemento válido, ou não tiver nenhum desses elementos, mas apresentar um panorama geral, será aqui no nível 1, 40 pontos. No nível 2, é uma proposta com 2 elementos válidos. Então, de repente, se você apresentou só a ação e o efeito, mas não apresentou o agente, o modo ou o meio, né, e o detalhamento, aí você não passa desse nível 2. Então, esses elementos são muito importantes. No nível 3, 3 elementos válidos, no nível 4, 4 elementos válidos, e no nível 5, 5 elementos válidos. Então, aqui, para você obter os 200 pontos, você precisa considerar esses 5 elementos que o Enem propõe para você. Então, a gente encerra aqui as 5 competências. O Ribas vai dar uma palavrinha com vocês agora, antes da gente continuar para a próxima parte.
Ok, muito obrigado. Esse detalhamento, né, é super importante, que muitas vezes o próprio candidato esquece de fazer a leitura do próprio manual, né? E aí, engraçado que o Vicente deixa esse comentário aí, ó. Essa competência 2 continua com essa mistura louca de critérios, mesmo depois de tantos anos. Na verdade, o Enem é uma salada, né? Mistura o que é gênero, o tipo, e a gente, claro, não vai discutir sobre isso, enfim. Mas a gente sabe que muitos candidatos deixam para última hora, né? Fica naquele desespero de como é que vai fazer uma boa redação, tenta recorrer a alguns bizus, enfim. Então, que dicas você pode dar de última hora para aquele candidato que está aí nas últimas já no desespero, que pode ajudar a fazer uma boa redação? Sim, pois é, gente. Realmente o Enem é essa salada mista, né? Nós temos muitas competências, muitos critérios que por hora eles se misturam. Então é muito difícil até para o candidato ele compreender todos esses aspectos, né? Muita informação. Mas é muito importante, se você tem o objetivo, principalmente, claro que a gente não pode pensar só na nota, né, pessoal? Mas como é uma avaliação, não tem como fugir aqui desse modelo avaliativo de nota. Então, se você tem o objetivo de ter 1000 na prova de redação, você não vai obter aquilo, infelizmente, só porque você sabe escrever bem ou só porque você conhece o assunto. Você só vai obter 1000 se você cumprir esses critérios que são esperados de você. Então, tem uma matriz, né, vamos dizer assim, uma base para que o avaliador ele corrija, ele dê a nota. Então, não é só você escrever bem, não é só você conhecer o tema. Você tem que também conhecer como você será avaliado. Por isso que esse detalhamento é realmente fundamental. Até também para os próprios professores que vão trabalhar o assunto, que já trabalha direcionado para isso. Então, as dicas aqui que eu separei para vocês foram 10 dicas para uma boa prova de redação, baseado em tudo isso que a gente discutiu aqui agora. Então, baseado nessas 5 competências, eu elenquei aqui 10 dicas para vocês fazerem uma boa prova de redação. Claro, gente, tem muito mais aspectos que vocês podem considerar, né? Aqui é só uma síntese, um panorama geral do que a gente acabou de ver. Então, primeiro, compreenda a estrutura do texto dissertativo argumentativo solicitado. Então, se você vai se submeter a esse exame, você precisa saber essa estrutura do texto dissertativo argumentativo que o exame pede. Então, a gente já viu, tem que ter uma tese, tem que ter argumentos e tem que ter ali na conclusão uma proposta de intervenção. Então, você tem que saber essa estrutura para que você possa alcançá-la lá na sua prova. Segunda dica, saiba reconhecer o recorte temático a partir dos textos norteadores. Então, a proposta está ali, os textos base estão ali, você pode, a partir desses textos, elencar ali o recorte temático. Então, o tema ele é mais abrangente e o recorte temático ele é mais específico. Você precisa saber de forma específica o que é que o Enem quer que você escreva, né? Sobre o que é que o Enem quer que você escreva. Então, nós já ensinamos lá no módulo 2 do material do Enem Solidário como você fazer esse recorte temático e escrever sobre qualquer tema. Vai olhar lá se você ainda tem dúvida, tá? Então, saber fazer esse recorte temático é fundamental. Lá, por exemplo, na prova de 2018, um dos grandes erros dos candidatos foi escrever sobre fake news, quando, na verdade, o recorte temático que a redação pedia, né, era algo mais específico que isso, era sobre como os algoritmos, eles influenciam ali, manipulam até, né, o comportamento, as situações cotidianas, enfim, a vida dos usuários. Então, o reconhecimento desse recorte temático é fundamental, inclusive para você não zerar a prova, né? Terceira dica, pessoal, topicalizar os principais pontos a serem abordados. Então,
Se você já sabe a estrutura, se você já sabe qual é o recorte temático, você faz em forma de tópicos ali quais são os principais pontos que você vai discutir sobre o tema. Então, na introdução, o que é que eu vou colocar? Vou colocar isso, isso e isso. No desenvolvimento, o primeiro parágrafo vai ser para isso aqui, o segundo parágrafo para isso aqui, e na proposta de intervenção vão ser esses aspectos. Então, você topicaliza e depois você vai organizar esses tópicos, né, em forma de parágrafos, desenvolvendo todas as ideias. Isso aí é algo muito importante. Além de você expor, você tem que desenvolver aquele conhecimento e sempre, claro, dentro de um ponto de vista e dentro ali da perspectiva argumentativa, certo? E aí vem aqui a quarta dica, seja objetivo. Então, não precisa ficar enrolando para preencher linha, né? Não precisa você ficar ali utilizando um vocabulário que você não conhece. Então, vai no que você conhece, seja objetivo, vá direto ao ponto. Topicalizar ajuda muito a você ajuda muito nessa objetividade. É fundamental. E aí, na nossa quinta dica, é você expor, além do que está ali, expor conhecimentos que estejam além dos textos norteadores. Então, os textos norteadores já foram dados pelo Enem, né? Já estão na proposta. Ele quer ver o que é que você sabe além daquilo, o que é que você tem de conhecimento extra, que pode agregar no debate do tema. Então, sempre vá além dos textos norteadores, mas com muito cuidado, tá? Vai além, mas dentro do recorte temático. Não vai fugir do tema, que aí você pode se prejudicar. Então, com muito cuidado, traz informações extras que sejam relevantes para o debate do tema. E aí vem esse sexto ponto, que é você ser crítico e reflexivo. Então, sempre está ali, né, dentro dessa perspectiva, assumindo um ponto de vista, defendendo, expondo ali argumentos, sejam dados estatísticos, sejam fundamentos científicos, né, que fundamentem aquilo que você está dizendo, que embasem. E dentro dessa perspectiva, vem você selecionar previamente um repertório sociocultural abrangente. Então, você vai fazer a prova no domingo, e aí, se você deixar para pensar nesse repertório sociocultural só na hora da prova, você pode se prejudicar, né? Pode dar um branco ali. Então, faz uma lista, por exemplo, de filmes que você já assistiu e elenca quais são os temas que têm a ver com aqueles filmes, de livros que você leu, de cientistas ou filósofos que você conhece, que debatem também aqueles temas, né? Então, faz uma seleção prévia desse repertório sociocultural, porque na hora da prova, você só resgata aquilo da sua memória. Você não vai ficar pensando muito. Né? Ali na hora da prova, você está sob pressão, você tem o tempo e está muito complicado. Então, faz uma seleção prévia, que isso aí pode te ajudar bastante. Claro que assim, gente, não tem como a gente adivinhar o tema, né? Mas a gente pega aqueles assuntos que estão sendo mais debatidos e faz ali uma seleção de acordo com esses assuntos, tá? E aí, quase finalizando aqui, oitavo ponto, esteja atento aos elementos de coerência e coesão, né? Então, o seu texto, ele precisa estar bem conectado e ele precisa que as ideias elas estejam fluidas, que elas façam sentido, que elas tenham uma continuidade, que elas não se contradizem, que elas não apresentem contradição, tá? Então, você não pode defender uma coisa na sua introdução e no seu desenvolvimento você argumentar contra. Então, ali você vai se perder e o seu texto vai ficar incoerente. Então, presta bem atenção nesses elementos de coerência e coesão. Nono ponto aqui. Evite proposições clichês e inexequíveis, ou seja, clichês é aquilo que todo mundo sempre diz, né? Ou então você dizer assim, governo precisa se conscientizar do problema. População... Então, isso aí é clichê. O que é que você pode dizer além disso? Sempre, claro, se baseando naqueles 5 elementos que nós vimos agora. Dizer o que é a causa, né, do problema,
quem é o agente, quais são os modos ou os meios de resolver aquilo. Então, sempre considerando aqueles 5 elementos. E, por fim, e inexequíveis, pessoal, é que sejam possíveis de serem realizadas. Então, não adianta você fazer uma proposta super elaborada, mas ela ser algo fora da realidade. Então, tem que ser algo que seja concreto, de fato, tá? E aqui, por fim, dê uma pausa antes de fazer uma nova leitura para escrever a versão final. Então, você escreveu todo o seu rascunho, isso é uma dica muito interessante. Você vá fazer sua prova, vá fazer as outras questões, depois você volta lá na sua redação e aí você faz uma nova leitura antes de passar limpo, escrever a versão final. Porque quando você faz isso, você clareia um pouco assim a sua mente para visualizar os possíveis erros. Quando a gente está escrevendo, a gente fica muito focado e acaba que os erros, eles ficam invisíveis, a gente não enxerga mais nada. E se você dá esse pequeno intervalo, você já consegue na segunda ou na terceira leitura, você vê aspectos que passaram batido, né? Vamos dizer assim, na leitura anterior. Então, essa seria uma dica também bem interessante. De forma geral, gente, é isso. Espero que tenha contribuído com a prova de vocês, com o aprendizado, trazido um pouquinho de conhecimento. Não dá para a gente falar tudo, né? Aqui a gente só tem 1 hora, mas espero que tenha sido proveitoso para vocês. Adorei estar aqui. Se vocês tiverem algum comentário, alguma dúvida, eu estou aqui à disposição, tá bom? Muito obrigada. Essas são as minhas páginas. Se você quiser seguir lá no Instagram, esse aqui é o meu perfil profissional e esse Aqualinguagens é o meu projeto que vou postar conteúdos lá relacionados à área de linguagens e redação. Maravilha, Paulinha. Obrigado, né, pelas contribuições, pelas orientações, por trazer esse detalhamento das 5 competências. E a gente só tem a desejar sorte, né, aos candidatos e às candidatas que vão fazer a prova aí no próximo domingo. Estamos aqui super ansiosos pelo tema, mas desejando, né, que todo mundo possa fazer uma boa redação, tenham paciência, busquem dormir bem no dia anterior da prova, né, se alimentar bem, é uma questão que é super importante nesse processo. E, no mais, desejar mesmo sorte para todo mundo, para que façam boa prova. E lembrando que amanhã a gente vai ter a nossa última live, né, do Enem Solidário Redação, depois a gente vai descansar, e a partir de maio de 2021, a gente vai voltar já com novidades, né, com outras ações dentro do Enem Solidário. Então, o pessoal que está nos acompanhando, que vai assistir depois, né, boa sorte para todo mundo, e mais uma vez, Paulo, muito obrigado pela parceria, por ter aceitado, né, estar aqui conosco. É isso, gente, uma boa noite para todo mundo, e até amanhã.